Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Zacarias capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 13, dando continuidade aí à nossa série de mensagens. Nós vamos hoje dar prosseguimento em Zacarias capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 13, quinta mensagem do nosso propósito de 50 dias de restauração. Hoje cedo, eu não estou vendo ela aqui, mas a irmã Beth até brincou comigo, né? Eu falei aqui hoje de manhã que a gente está caminhando já para o término do nosso propósito. Ela, pastor, hoje é 25 dias, ainda falta metade pela frente. Eu falei, irmã, é porque eu falo isso que eu fico com o número da pregação na cabeça. Vai ser 8 mensagens, hoje é a quinta, na minha cabeça a gente já está já na segunda metade. Mas pegando, aceitando o puxão de orelha da irmã Beth, estamos na metade do propósito. Que o Senhor nos abençoe hoje, fale com a gente aqui de uma maneira especial, e eu quero convidar você que for achando a se colocar de pé. Zacarias capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 13, nessa noite nós vamos falar sobre movimento, nós vamos falar sobre atitude. Os irmãos até de manhã estavam brincando comigo, né? Chegaram aqui o Marcos brincando, falou, pastor, mudamos de igreja, né? Tá o nome aqui, Atitude aqui, agora a gente é da Batista Atitude. Não, nós não somos da Batista Atitude. O tema aqui da palavra do Senhor nessa noite nos move para a ação, nos move para tomarmos atitudes de fé, para termos movimentos ousados, e essa palavra nos ensina assim, Zacarias capítulo 2, versículo 6, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Vamos, fuja Sião, você que habita com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Versículo 10, alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Versículo 13, calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, porque é palavra de vida para nós, que ela venha ministrar ao nosso coração, como temos sido ministrados ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, que essa palavra nos mova na direção que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, tome em tuas mãos a vida de cada discípulo que se reúne aqui nesse lugar. Senhor, que a palavra venha acessar os corações, que venha ministrar e gerar crescimento. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, permanecendo com a sua Bíblia aberta aí. Vamos para a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é mova-se. O tema da mensagem dessa noite, mova-se. Uma ordenança do Senhor ao seu povo, nesse texto de Zacarias capítulo 2. Hoje, amados, nós vamos entrar num ciclo de mensagens no propósito, onde a palavra do Senhor vai nos direcionar para atitudes, para ações, para movimentos. Você vai se lembrar que na semana passada eu falava aqui que as mensagens até agora recebidas trataram dentro de nós convicções de fé, certezas, Oswaldo, que nós carregamos conosco,
conosco, coisas, Adriana, que não podemos deixar cair no esquecimento da nossa vida. Hoje nós estamos aqui agora recebendo uma palavra para nos colocar em ação, para nos colocar em movimento, e antes de entrar nos pontos, eu quero trazer à sua memória uma coisa. Você vai se lembrar que antes de nós iniciarmos o propósito, nós tivemos aqui um culto onde recebemos uma palavra da parte do Senhor, onde o Senhor nos fazia lembrar das promessas que estavam sobre a nossa vida, das promessas que recebemos dele, onde o Senhor me usava ali para compartilhar com a igreja, trazer a nossa lembrança, Zilma, tudo aquilo que ele já tinha prometido a nós, tudo aquilo, Douglas, que ele já tinha liberado sobre nós, e eu tenho certeza que há aqui entre nós pessoas que têm promessas liberadas sobre a sua vida, pessoas que têm chamado de Deus sobre a sua vida, pessoas que têm planos de Deus para viver, e o nosso Deus nos chama, Gabriel, a trazermos à memória esses planos, esses propósitos, porque Ele não é Deus que se esquece do que fala. O nosso Deus traz a nossa memória, e nessa mensagem nós temos aqui uma confirmação disso. Nós precisamos trazer essa memória para cada um de nós, porque Deus começa agindo, Gabi, nas nossas memórias. Deus começa agindo, Fernanda, naquilo que nós já vivemos e que ficou gravado na nossa mente e no nosso coração. Você vai ver que nessa palavra de hoje, Vilma, tem muita referência da história do povo. Esse é um texto, Lucas, que mexe com as memórias, e eu quero convidar você agora a já exercitar aí as memórias na sua cabeça, a pensar, já ir lembrando. Vamos começar aquecendo aí. Lembra do dia que você conheceu o Senhor? Tenta puxar aí na memória aí o dia que você se converteu ao Senhor, no dia que você disse sim a Jesus, no dia que você foi batizado nas águas. Traga à sua memória aí a sua primeira experiência com Deus, aquele dia que você, minha irmã, borrou a sua maquiagem toda, aquele dia que o penteado foi-se embora, aquele dia, irmãos, que Deus tocou você de uma tal maneira que você chorou igual criança, aquele dia que você foi impactado pela glória de Deus. Traga à sua memória agora esses momentos especiais. Eu quero dizer uma coisa para você: esse texto trabalha com as nossas memórias. E entrando aqui nos tópicos da mensagem, eu quero já destacar o primeiro ponto dessa mensagem, que é despertando a memória. Despertando a memória. E eu quero ler com você aqui o versículo número 6, que nós lemos. Vamos ler aqui novamente. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Amados, nesse pequeno bloco de texto aqui, ele faz parte daquele bloco da outra visão de Zacarias, que está registrado aqui no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Zacarias conta a visão até o versículo 5, e do versículo 6 até o 13, Andréia, ele começa a anunciar coisas, ele prega coisas, ele compartilha aqui, Beth, uma palavra para o povo. E nessa palavra nós temos aqui muitas referências ao livro de Êxodo, nós temos aqui muitas referências, irmã Elza, ao tempo da libertação do povo lá do Egito. Nós vamos perceber aqui, por exemplo, que ele vai começar usando palavras, ele vai usar inclusive estrutura aqui nesse texto, que nos remete, Rogério, ao livro de Êxodo. Quer um exemplo? O livro de Êxodo é dividido em duas partes, se você quiser saber aí, é importante essa informação. A primeira parte do livro de Êxodo, a primeira grande parte, dois grandes blocos, vai do capítulo 6, versículo 28, até o capítulo 13, versículo 16, que fala sobre Israel redimido do Egito. Vai tratar ali, Eliane, do momento em que Deus
começa a agir e irmã Graça liberta o seu povo do Egito rumo à terra prometida. Primeira parte, primeiro grande bloco de Êxodo, Ana, vai tratar sobre isso, a libertação do povo do Egito em direção à terra prometida. E o segundo grande bloco do livro de Êxodo, ele vai do capítulo 13 até o capítulo 18, o segundo grande bloco, ele vai tratar sobre os redimidos que são preservados no deserto até o Sinai. Um primeiro bloco, então, a libertação, a saída do cativeiro. O segundo bloco vai tratar sobre o povo que caminha debaixo da promessa de Deus. E quando nós olhamos aqui para Zacarias 2, do versículo 6 até o 13, temos uma estrutura semelhante, Simone. Nós temos aqui uma primeira parte, que vai do 6 até o 8, que vai ter aqui uma palavra para os que estão saindo do exílio da Babilônia agora. Uma palavra, Samiri, para aqueles que saem da Babilônia em direção a Jerusalém. E a segunda parte, que vai do 9 até o 13, irmão Ronaldo, é uma palavra para os que estão e os que chegam na terra da promessa. Uma palavra para aqueles, Drica, que estão caminhando em direção à grande reconstrução que Deus tem para operar. Note então aqui, Marcos, nesse texto, Deus fala de uma forma que vai despertar a memória do judeu lá para o livro de Êxodo, lá para a grande libertação que eles viveram, lá para o grande momento da sua história. Quando Deus começa a despertar a nossa memória, Ana, o Senhor vai nos levar aos grandes momentos, às grandes palavras, às grandes experiências, e aquilo para aquecer o nosso coração, para nos fazer lembrar que o que Ele falou lá atrás, o que Ele prometeu lá atrás, o que Ele fez lá atrás, continua acontecendo até o dia de hoje. Aquela lembrança não pode ser perdida. Ele divide dessa forma, ele apresenta dessa forma, Grazi, para trazer à memória do povo: Deus não mudou, a história continua acontecendo. É uma palavra de confirmação que Deus vai trazendo ao seu povo. E além disso, amados, algumas expressões que aparecem aqui remetem também diretamente ao livro de Êxodo. Se você for ler aí, eu vou pedir para projetar, por favor, Êxodo 12, versículo 31, Êxodo 12, 31, para a gente poder ler aqui. Olha aqui que Deus vai tratar aí sobre as memórias do povo. Em Êxodo 12, 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Olha o que eles estão declarando aqui: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, exclamação. É uma palavra de exclamação, uma ordem: saiam daqui. Saiam do Egito, vai para o lugar de vocês. E é interessante que o texto aqui em Zacarias, no versículo 6, ele começa também com uma exclamação, dizendo: vamos, vamos, fujam da Babilônia, vamos, vamos, saiam do cativeiro. O mesmo Deus que libertou lá no passado está chamando ao presente agora. Vamos, vamos, saiam daí, vamos, vamos, se movimente. Uma expressão que o judeu naquele tempo, certamente, Xande, quando ele ouve aquela palavra, é inevitável. Porque se tem uma coisa, Leandro, que o judeu tem muito forte na sua vida, é memória. Memória. Porque na infância, no crescimento, as crianças judias, as crianças filhos dos judeus, eles cresciam e a escola dominical deles ali, brincadeiras à parte, mas a classe das crianças, o cultinho das crianças, os momentos da criança, Zelinha, era aprendendo tudo que Deus fez. Era decorando a lei, era decorando a história, era gravando tudo, e o judeu tem muito essa coisa na sua raiz, até os dias de hoje. Os judeus celebram aquelas coisas lá do passado, eles trazem essa memória muito forte. Então quando Deus fala dessa maneira, ele mexe com aquelas pessoas. Sabe quando nós passamos por uma experiência de confirmação de Deus, que a gente trava na hora? Sabe quando você tem uma palavra na sua vida e de repente, Zilma, Deus vem e fala de uma maneira que você olha e fala assim: tem tudo a ver com o que eu estou passando.
tem tudo a ver com o que eu já recebi, tem tudo a ver, Sabrina, com o que ele já falou. Quando Deus traz confirmação, Simone, a gente fica impressionado. O judeu, quando recebe aquela palavra, certamente gerou isso nas suas emoções, no seu coração. Meu Deus, essa é uma palavra poderosa. Meu Deus, Ellen, essa é uma palavra muito forte. O Senhor está dando uma ordem na mesma entonação, Caio, que Ele deu aos meus antepassados. Ou seja, isso gera uma expectativa para o que vai acontecer depois. Porque a história me ensina, Rogério, que quando Deus falou assim lá atrás, coisa boa aconteceu. E Ele está falando agora, Karen, da mesma maneira, coisa boa vai acontecer também. Deus não faz nada por acaso. Deus não desperta memórias por acaso. E as expressões vão continuando, não para por aí. A gente olha aqui, por exemplo, vem comigo aqui no versículo número 8, olha o que diz aqui em Zacarias capítulo 2, versículo 8, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês. Agora, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Vamos ler de novo? Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Isso aqui é uma citação. Isso aqui é uma citação de um cântico. Cântico de Moisés. Mais uma memória que Deus, Samir, vai despertar no povo naquele momento. Deus usa uma mesma expressão que Moisés citou lá em Deuteronômio capítulo 32. Eu vou até pedir também para projetar, por favor, Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, que diz assim: Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a... Deus desperta a memória do que Moisés falou lá atrás. Moisés está cantando aqui uma canção onde ele vai lembrando tudo que Deus havia feito na vida do povo até aquele momento que ele estava vivendo. Deus vai despertar uma memória, então, sobre um cântico de Moisés, de um momento especial da vida do povo, o mesmo momento que está sendo lembrado ao longo de toda essa fala aqui, ao longo de toda essa fala desse texto. E, amados, nós precisamos rememorar um período fundamental na vida do povo, porque ele nos lembra algumas coisas, que quando Deus age na vida do seu povo, pelo menos 4 coisas acontecem: libertação, direção, provisão e proteção. Libertação, o Senhor moveu e o faraó, o todo-poderoso naquele momento, ele não teve outra escolha a não ser ceder, porque mais forte era a mão, André, que estava agindo sobre a vida dele. Não tinha faraó para segurar, não tinha Egito para segurar, não tinha nada. Quando Deus entra no percurso e age, Beth, libertação é a primeira coisa que acontece. É só lembrar a nossa história, não é verdade? Do Deus move, pastor, olha, minha vida antes de Jesus, senta que lá vem história. A minha vida antes de Jesus, pastor, olha, eu vou te falar um negócio, era difícil, hein? Olha, minha história, olha, eu era uma pessoa agressiva. Olha, pastor, eu era uma pessoa impaciente. Pastor, vícios me acorrentavam. Pastor, eu não podia passar perto de um bar. Pastor, eu não podia sentir um cheiro de um cigarro. Pastor, eu não podia passar por um estresse que tudo vinha à tona. Mas um dia Jeová se manifestou na minha vida. Um dia o Todo-Poderoso veio e me impactou de uma tal maneira que eu fiquei até sem palavra, igual eu acabei de ficar aqui agora. Eu não achava a palavra para dizer, Deus me pegou de jeito. E a primeira coisa que ele faz, Eliane, libertação. A gente olha para trás e fala, meu Deus do céu, não tem como falar que Deus não existe, não. A gente olha para a nossa história e fala assim, não tem outra coisa que poderia acontecer. Primeira coisa que Deus faz é libertação. A segunda, direção. Porque quando Deus liberta Ellen, o que ele faz? Dá direcionamento, sai daqui e vai para lá. E a gente ouve a voz do Senhor e fala, realmente, eu vou me mover. Deus dá uma direção, Deus dá uma palavra, Deus nos orienta num caminho a seguir. Deus não liberta ninguém para deixar perdido.
Deus liberta e dá direção. Uma terceira coisa, provisão. No caminho que Ele me colocou, Ele vai prover os recursos que eu preciso para chegar onde Ele quer que eu chegue. Então Ele vai libertar, e aí, irmã Graça, Ele vai dar uma direção, e nessa direção Ele vai dar provisão, e depois da provisão, Ele garante ainda proteção. Ele dá o que eu preciso e me protege para chegar até lá. Aí a gente olha, Igor, lá para o Êxodo, né? Poxa, era maná vindo do céu. Qual era o gosto do maná, né? A curiosidade do povo, né? Chegar lá no céu, Simone, a gente vai perguntar qual que era o gosto desse maná. Era doce, era salgado, o que era? E Deus manda codorniz, o povo tem carne para comer. O povo, quando tem sede, Deus faz sair água da rocha. O povo, quando está diante de uma situação impossível de atravessar, Deus abre o mar. O povo, quando está ali à noite, o deserto vai esfriando, Deus coloca colunas de fogo. Durante o dia, o sol está quente sobre a cabeça, Deus coloca uma nuvem sobre eles, Deus garante a proteção. Amados, entenda uma coisa, nessa noite estamos sendo dirigidos pelo Senhor, ordenados pelo Senhor, a nos movermos pela sua palavra, e às vezes a gente não se move porque a gente pensa que não vai ter o que precisamos para nos mover. A gente não se move, irmão Ronaldo, muitas das vezes por medo. Senhor, será que vai dar? E aí, Dinha, a gente se pergunta, será que eu vou conseguir chegar lá? Amados, Deus liberta, direciona, provê e protege. Ele opera de maneira completa. O Deus libertador faz o povo se lembrar que Ele continua vivo, soberano e poderoso. Segundo ponto da mensagem, para você marcar aí também. Primeiro ponto, como falamos aqui, despertando a memória. Segundo ponto dessa mensagem, saindo da prisão. Não adianta ter memória acordada, memória ligada, memória ativada e continuar parado no mesmo lugar. E aí Deus vai dizer ao povo, quero ler de novo com você, Zacarias 2, 6 e 7. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos dos céus, diz o Senhor. Vamos, fuja Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Caminhe em direção ao seu lugar. A ordem que Deus está dando aqui não é uma ordem qualquer. O que Ele está dizendo aqui, Oswaldo, é o seguinte: fujam da Babilônia e volte para o seu lugar. Volte para o seu ambiente, volte para o lugar que Deus preparou para você, volte para viver o que Deus projetou para você. Deus não está mandando o povo para qualquer lugar, Ele está mandando o povo de volta para Jerusalém. Quando Deus nos move para restaurar certas coisas, o Senhor nos move para voltarmos ao lugar que é nosso. Move-nos para ir ao lugar que Ele preparou para cada um de nós. Volte para a sua casa, volte para o seu ambiente. Saia da terra da amargura, saia da terra do desespero, saia do ambiente da dor, da falta de esperança, da escuridão e volte para Jerusalém, a cidade da presença de Deus, o santo lugar, o ambiente da glória, o ambiente da alegria, o ambiente onde Deus se manifesta. Saia da terra da amargura. O povo é chamado para agir, o povo é chamado para se mover. E ali no versículo 6, algumas traduções vão apresentar de maneira diferente aqui a expressão, né? O texto que eu li aqui na minha versão, a NAA, a Nova Almeida Atualizada, vai dizer assim: vamos. Outra tradução, quem está vamos aí? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Vamos. Alguns. Outras traduções da Bíblia está assim: ei, vamos. Tem alguém aí com ei aí? Uma pessoa com ei. Tem traduções que está ei. E tem outras traduções que estão saiam. Uma ordem de saída. Tem alguém aí? Agora fiquei curioso, tem um bocado de gente que levantou a mão aí, né? Então eu estou curioso depois, quero saber o que está na sua Bíblia aí, vamos bater um papo depois. Essa expressão que é usada aqui, amados, é uma expressão de motivação. Era um grito que o judeu dava para despertar aquele que estava dormindo, para que ele fizesse algo que precisava fazer. É tipo aquele grito nosso, né? Ô, acorda! Ei, fulano! E aí grita, é uma expressão que não tem um significado, mas é um chamado a despertar, é um grito.
E o Senhor é quem está falando aqui nesse momento, chamando o seu povo. É interessante isso, porque Deus poderia usar uma outra linguagem, mas a linguagem que Ele usa aqui é: vamos, vamos, ei, saiam daí, fujam, vamos, meu povo. Deus usa uma linguagem, uma expressão que revela aqui simpatia e compaixão. É um Deus que naquele momento declara para o seu povo assim: olha, acabou o tempo de ficar aí, vamos, levanta e vamos para lá. É como se Deus estivesse motivando o seu povo. Sabe, o Caio é jogador de futebol, é hora que o técnico grita para motivar: vai, ó, sai daí, vai, avança. Deus está falando assim para o seu povo, e tem horas que Deus tem que bradar assim para a gente ouvir. Tem horas que Deus tem que bradar assim ao nosso ouvido para a gente se mover. Deus está falando, Deus está fazendo várias coisas, e chega uma hora que Deus simplesmente brada: vamos! E o que a gente tem que fazer? Ir, se colocar em movimento. Só que tem tanta coisa que nos atrapalha a se colocar em movimento, tem tanta coisa que nos atrapalha de ouvir essa voz, de ouvir essa palavra tão clara para nós. Às vezes a gente coloca tanta barreira, sabe por quê? Porque às vezes é cômodo ficar nessas barreiras que a gente coloca. Tem momentos da nossa vida que a dor acaba se tornando cômoda. Tem momento que a gente já está sofrendo há tanto tempo que, Senhor, eu vou me acomodar na dor, eu me acostumei com ela. Eu vou me acostumar a ficar aqui sentindo dor e me lamentando, eu vou ficar aqui. Eu me acostumei, está cômodo. As pessoas têm peninha de mim, as pessoas chegam e falam: tadinho, passa a mão na minha cabeça. Tem gente que me dá até um abraço gostoso: eu vou ficar aqui, tá bom, eu tenho atenção. As pessoas olham para mim, eu estou aqui acostumado a ficar na dor. Às vezes, amados, a fraqueza se torna cômoda também, porque às vezes é fácil a gente simplesmente falar: não consigo. Às vezes é fácil a gente chegar e falar: não, Senhor, isso aí não vai dar não. Fraca, por quê? Porque eu sou fraco, eu não consigo. O não consigo põe uma pedra em muita coisa, né? Às vezes a gente recebe um direcionamento: não consigo não. Senhor, a fraqueza, porque a fraqueza se tornou o quê, Edgar? Cômoda. E às vezes a gente se acomoda nela. Às vezes o medo se torna cômodo. Senhor, lá na frente, eu vou falar para você, quinta-feira, por exemplo, faltou luz aqui na Timbuaçu, né? Eu estava vindo aqui de casa, virei aqui, Rogério, na esquina da igreja aqui, rapaz, tinha luz, Lucas, ali no cruzamento. Eu falei: vai dar para ver, né? Na hora que virei ali, um breu, né? Parecia uma cortina assim, de sombra. Falei: rapaz, eu liguei a luz do celular, André andava para clarear um palmo na minha frente. Falei: o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os tem meus livros, vou caminhando aqui. Às vezes a gente para pensar em algumas coisas, a gente fica assim, né? O Senhor está falando para eu me mover aqui. E às vezes a gente está igual eu estava lá no cruzamento, Vilma. Eu sei que aqui tem luz. Só que quando a gente se acomoda no medo, a gente já começa a tentar prever o que vai acontecer lá na frente. Deus, mas na hora que eu virar ali a esquina ali, vai ter sombra e não vai dar nem para clarear direito não, hein? Senhor, então quer saber do negócio? Eu vou ficar aqui. Senhor, eu vou ficar aqui mesmo na Babilônia, porque quando eu voltar para Jerusalém, eu vou ter que pegar uma estrada perigosa, eu vou ter que chegar lá e vai ter inimigos ao redor, eu tenho medo, eu vou ficar aqui mesmo. Às vezes o medo se torna cômodo para nós, e Deus está lá bradando: vai, e a gente fica ali, estacionado. Uma outra coisa, a fuga pode se tornar cômoda. Eu me acostumei a fugir, vou continuar fugindo, vou continuar me escondendo. Às vezes o fracasso se torna cômodo. Eu fracassei, deu errado, e agora nada mais vai dar certo na minha vida, eu vou estacionar aqui. Amados, quando Deus brada dessa forma, é porque... É igual eu falei lá na primeira mensagem, né? Quando o Senhor quer nos colocar em movimento, é porque Ele já preparou o chão, é porque Ele já preparou o caminho, é porque Ele já preparou toda a estrada ao retorno, Ele já preparou o ambiente que eu vou agir, Ele já preparou tudo, e Ele está bradando: vai, meu povo, se mova, porque a obra é grande e vocês vão conseguir. Mas a gente tem que confiar em Deus. A gente acabou de sair da semana da confiança no nosso propósito. Às vezes a gente fica igual Gideão, né? Deus faz um sinal, Deus faz sinal, Deus faz mais um, Deus faz um terceiro aí. A gente não quer confiar. E a gente fica colocando empecilho, né? Se enganando. Não, se Deus fizer isso, eu vou saber que é para eu ir. Deus faz. E se Deus falar, eu vou saber. Deus fala. E a gente vai caçando coisa, né? O que eu vou pensar agora, né? Porque o que Ele vai fazer agora? E Deus está lá, Gabriel, bradando: vai. Ordem tão simples, né? E às vezes a gente se dá desentendido na presença de Deus. Às vezes Deus fala de maneira simples com o teu povo.
Estudando o texto bíblico, uma coisa que eu percebo aqui, Marcelo, é que Deus sempre fala com simplicidade. Esses textos aos nossos olhos pode parecer difícil de entender, mas aí, Iago, quando a gente estuda ele, a gente percebe que para o povo que estava recebendo a mensagem, era simples. E Deus fala com simplicidade para nós. Às vezes Deus fala com tanta clareza. Hoje a gente estava conversando no Ministério de Intercessão lá em cima, a irmã Graça estava falando como Deus fala com ela, né? Amados, às vezes Deus grita no nosso ouvido ali de uma maneira tão audível que a gente fala. Só que o nosso coração, ele nos atrapalha. Às vezes a maior barreira que a gente vai encontrar nessa caminhada não é a barreira que o inimigo vai colocar, é a barreira que o nosso próprio coração coloca. Deus está falando para o povo aqui, vai, fujam daí. As portas estão abertas. É como se ele chegasse numa prisão e ele abrisse a porta, porque o povo estava lá cativo na Babilônia, e ele está falando para o povo, gente, agora é só levantar e sair daí. Gente, é só se levantar e sair, porque Deus já abriu a porta, o mais difícil ele já fez. Quando Deus nos dá umas ordens assim, amados, a gente tem que entender uma coisa, Drica, o mais difícil ele já fez. O mais difícil ele já moveu. O que eu não consigo, ele já moveu. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente obedecer. Simplesmente ouvir a sua voz e confiar. Deus está falando isso para o seu povo, Deus está movendo isso para o seu povo, mas tem gente esperando, e eu digo uma coisa para você, às vezes a gente fica esperando e a gente se esquece que lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Às vezes a gente fica esperando para obedecer e a gente se esquece que há um mundo esperando a manifestação daquilo que já está em nós. E Deus só quer nos colocar em movimento. Deus só nos quer colocar em movimento. E eu quero citar aqui 3 textos bíblicos para você, rapidamente, para ilustrar o que eu estou falando e dizer o seguinte para você. Movimentos ousados geram frutos extraordinários. Você crê nisso? Movimentos ousados geram frutos extraordinários. Eu quero citar 3 textos aqui para você entender, então. O primeiro deles é o texto da mulher com fluxo de sangue. Quem aí lembra dessa história? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue estava lá, e o texto bíblico nos mostra, é uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade. 12 anos, onde o seu fluxo de sangue estava totalmente desregulado, e aquela mulher não podia fazer absolutamente nada. Ela não poderia participar das festas dos judeus, ela não poderia participar dos cultos, porque ela era uma mulher impura. Ela era uma mulher que não poderia se colocar ali no meio de pessoas, de multidões, porque ela era impura e nada poderia resolver ali o seu problema, porque o fluxo era contínuo. Só que o texto bíblico nos diz, irmã Graça, que quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela deu um passo de ousadia. Humanamente falando, ela não poderia, irmã Elza, tomar aquela atitude. Muitas barreiras, Rafael, foram colocadas para que ela ficasse estacionada no seu lugar, mas aí Adriana, aquela mulher entendeu uma coisa, essa é a grande oportunidade da minha vida, eu vou dar um passo ousado, eu vou me colocar em movimento, e o texto diz, Oswaldo, que ela entra no meio da multidão, e eu fico imaginando aquela cena, ela ombreando com aquelas pessoas, se as pessoas soubessem quem estava tocando nelas ali, ia gerar uma confusão terrível, porque era uma pessoa impura, só que aquela mulher não quis nem saber, Lucas, ela vai na direção de Jesus e ela toca na hora da veste, e Jesus faz aquilo que a gente já sabe, alguém me tocou, fruto extraordinário, os discípulos olham e falam, lógico que alguém te tocou, Jesus, tem tanta gente aqui, mas ele fala, olha, alguém me tocou, alguém deu um passo de ousadia e o toque foi diferente, o toque não foi comum, não foi um esbarrão, foi um toque de fé, e o texto nos diz que aquela mulher, ela foi curada, foi restaurada, um fruto extraordinário. Mas se isso já não basta para você, eu cito um outro texto, lá em Marcos capítulo 2, vai nos mostrar que Jesus estava pregando numa casa, e eu falava sobre esse texto na última quinta-feira, 4 amigos, tinha um amigo que não tinha os movimentos do corpo, ele ficava sobre uma maca, e aquele homem ficava sobre a maca, sua saúde não tinha jeito, e aí Beth e os seus amigos têm uma ideia
de fazer uma verdadeira loucura. Vamos subir no teto da casa e descer ele de lá, porque ele precisa ser curado. E eu falava aqui na quinta-feira que as casas naquele tempo eram feitas da seguinte maneira: as casas de um andar apenas, como era muito provavelmente essa que Jesus estava, o telhado da casa era feito de galhos, junco e barro, que era batido ali para dar sustentação sobre tudo aquilo. E nos fundos das casas tinham escadas que podiam dar acesso aos telhados, para fazer manutenções, para fazer correções e por aí vai. O texto nos diz que aqueles homens, Leandro, sobem ao telhado daquela casa e carregam aquele homem na maca. Eles chegam lá em cima, Vilma, e abrem o telhado. Lembra que eu falei que o telhado era feito também de barro seco? A sujeira que aqueles homens devem ter feito ali, hein? Imagina as irmãs que estavam lá, né, o barro caindo na cabeça, falando: o que está acontecendo aqui? Oh, meu penteado! E os irmãos lá, o que está acontecendo? Cai cisco no olho, aquela bagunça toda, eles abrindo o telhado e desce o homem para lá. E aí a gente conhece a história, Jesus cura aquele homem, mas eu quero me atentar ao que os 4 amigos fizeram. Xande, primeira coisa, eles colocaram a própria vida em risco, porque eles poderiam muito bem cair daquele telhado. 4 homens com mais 5, peso da cama também, mas eles deram aquele passo. Uma outra coisa é que alguém que fizesse aquilo ali, eles danificaram o telhado daquela casa. Nos costumes da época, qual seria a responsabilidade deles depois, Ana? Eles teriam que bancar toda a restauração do telhado daquela casa. Eles tiveram um prejuízo financeiro, colocaram a vida em risco, um prejuízo financeiro, mas era por uma causa extraordinária. Era pela vida de um amigo, eles precisavam se mover, porque ele não poderia fazer isso por ele mesmo. Aqueles homens colocam todos esses riscos, eles enfrentam todas essas coisas e eles alcançam o fruto extraordinário. Jesus manda: levanta desse leito, toma ele, anda, vai embora, você está curado. E aquele homem se levantou e foi curado e voltou para sua casa. Movimento ousado. Talvez muitos de nós aqui olhariam e falariam assim: não, rapaz, está doido, a gente vai subir lá na casa lá, e se Jesus der uma bronca na gente? Já parou para pensar nisso? Jesus poderia olhar e dar uma bronca nos rapazes. Ah, não, isso daí vai custar muito caro para mim, mas o fruto que eu preciso na minha vida é extraordinário. Eu preciso dar um passo ousado, eu preciso dar um passo de ousadia. Eu não posso mais ficar calculando, lembra do cordel na semana passada? Eu não posso mais ficar medindo para ver se vale a pena confiar ou não. Eu preciso agir, porque eu preciso de um resultado extraordinário, eu preciso de algo extraordinário na minha vida, porque o ordinário não vai dar conta do que eu preciso. No ordinário não vai dar conta. E aqueles homens agiram naquela direção. Eu vou pular o terceiro texto, eu quero entrar com você no terceiro e último tópico da mensagem. Terceiro e último ponto para fecharmos aqui. Nós já falamos sobre memórias despertadas, né? Despertando a memória. Falamos aqui sobre sair da prisão, se colocar em movimento. Agora eu quero fechar essa palavra. A posição de Deus nisso tudo. A posição de Deus nisso tudo. Para concluir os últimos minutos aqui da nossa palavra e partimos para a ceia do Senhor. Deus se coloca como quem garante. Olha o que diz aqui no versículo 10 em diante, que Deus vai dizer para o povo: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Primeira parte do texto é ordem para o povo se mover. Segunda parte do texto agora, Andréia, Deus está falando o que ele vai fazer, o que ele já está fazendo. Agora Deus vira e fala assim: olha, Igor, tudo que eu falei agora é para vocês se mexerem. Agora eu vou falar o que eu estou fazendo.
E é impactante o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, é fundamental para a gente poder caminhar com ousadia na presença de Deus, porque às vezes a gente não age também porque a gente se esquece quem é o nosso Deus. Às vezes a gente perde a dimensão, Marcele, de quem é o Deus que a gente serve. E a gente não se move por causa disso. Porque a gente fica com medo do que pode acontecer, irmão Ronaldo, e a gente se esquece, Deus é grande. E eu não estou usando jargão, Deus é grande. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E às vezes a gente fica travado na nossa vida espiritual, que a gente se esquece dessa verdade tão básica. Gabriel, Deus é poderoso. Deus é grande, eu vou mostrar na palavra para você algumas coisas. Primeira coisa, Deus não dorme. Não sei se você sabe dessa informação que eu trago aqui agora, mas Baal era um deus cananeu, deus do clima, e havia uma crença, Ana, do seguinte, que no tempo de seca Baal dormia. Lembra que Elias vai enfrentar os profetas de Baal e ele começa a caçoar, Lucas? Vai, grita mais alto, talvez ele ouça vocês. Porque realmente os cananeus acreditavam, Vilma, que o Deus deles dormia durante a seca e tinha que gritar para Baal acordar. Só que aí vem o Salmo, né? O que diz a palavra do Senhor? Não dormitará o guarda de Israel. Ele não dorme nem cochila. Ele não dorme. Ele está ligado o tempo inteiro. E Deus está falando aqui no versículo 10 até o 13, olha, eu faço, eu junto, eu trago, eu entro, eu habito, eu faço, eu aconteço, e ele termina dizendo, calem-se diante dele toda a terra, porque Deus se levantou da sua santa morada, porque Deus está em ação. O que está sendo apresentado aqui é algo grande. E eu sigo dizendo para você aqui o seguinte, que ao longo da palavra do Senhor, especialmente no Antigo Testamento, Oswaldo, Deus é apresentado com um nome. Qual é o nome, Eliane, que é apresentado? Deus vivo. Deus vivo. Deus vivo, Samile, significa Deus em ação. O Deus que está vivo, que não morreu. O Deus Grazi que não parou, o Deus Ilma que não deixou de agir, o Deus vivo. E aí quando a gente vai estudar os nomes de Deus ao longo das Escrituras, quando a gente vai ver como que ele é apresentado, alguns nomes são usados. Um desses nomes é Elohim, que significa Deus. Um outro nome que aparece apresentado para ele, Elion, que significa Altíssimo. Um outro nome que é usado é El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Um outro nome que é usado, Adonai, Senhor. Nomes que mostram grandeza. Elion, Elohim, El Shaddai, Deus grande, Deus poderoso, Adonai. Só que tem um outro nome que é o mais usado, que é o nome que a gente traduz de algumas formas diferentes, Iavé, Jeová, Javé, porque aí é uma questão das letras e dos sinais que eram usados pelos hebreus, mas uso aqui o nome Iavé, que é apresentado ao longo do Antigo Testamento. Sabe o que significa o nome Iavé? O nome do Senhor significa Ele é, Ele faz. Iavé significa Ele acontece, Ele é. O Deus que faz, o Deus que é. E o nome Iavé vem acompanhado de outros nomes, porque Iavé significa Ele faz, Ele é. Ele é o quê? E aí eu trago alguns nomes, para você ver quem é o seu Deus. Certos textos da Bíblia, Iavé é Iavé Jireh, que significa o Deus da provisão. Iavé Jireh, o Deus que abre as portas e as janelas dos céus e provê o que o seu povo precisa. Em outros textos, ele é apresentado como Iavé Rafá. Iavé Rafá significa o Deus que cura. O Deus que cura, que sara. Outro nome que é apresentado, Iavé Chamá. Iavé Chamá significa Deus presente. Iavé Chamá, o Deus que está aqui. O Deus que está do lado. O Deus que caminha pertinho de nós. Iavé Chamá. Mas tem outro nome ainda, Iavé Shalom, Deus da paz. Ele traz a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede a todo entendimento, a paz que ao mundo é loucura, Iavé Shalom é o Deus da paz. O Deus que é próximo, ele traz paz também para nós.
Tem outro nome, Yahvé Sabaote. Yahvé Sabaote, que significa o Deus dos exércitos. Ninguém para diante dele, porque ele avança e vence. O Deus dos exércitos é aquele que, quando nos coloca em movimento, acampa os seus anjos ao redor de nós, ele marcha ao nosso lado, derruba os inimigos e ele abençoa aqueles que os obedecem. E Yahvé Sabaote é o Senhor dos exércitos. Ele não põe o seu povo para andar solitariamente, ele caminha ao lado e ele é o Senhor dos exércitos. Ele enfrenta, ele vence, ele luta, ele lança os inimigos debaixo dos seus pés. Quando nós declaramos tudo isso sobre o Senhor, a gente pode resumir tudo isso dizendo: nosso Deus é um Deus que age. E se o nosso Deus é um Deus que age, nós também precisamos nos mover. Ontem eu estava fazendo uma devocional com a Natânia e a gente foi estudar esses nomes juntos, e eu comecei a reparar uma coisa, e a gente viu nos textos ali, Júlia, o seguinte: os nomes de Yahvé que expressam ações, sempre acontecem, sabe quando na Bíblia, Sabrina? Quando o seu povo está agindo em obediência a uma ordem que ele já deu. Quando o povo está no deserto, Yahvé Jireh. Quando o povo está caminhando, Yahvé Jireh presente. Quando o povo está retornando da Babilônia, quando o povo está voltando para a presença do Senhor, em Ezequiel, nós vamos ser apresentados, quero até fazer essa leitura aqui com você. Você não precisa abrir, mas eu leio aqui na minha Bíblia, Ezequiel, o último versículo de Ezequiel, vai trazer aqui para nós uma promessa sobre o Senhor está aqui, que é um dos nomes que eu citei aqui para você, Yahvé Shammah, Ezequiel capítulo 48, versículo 35, o contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Quando o povo está recebendo uma palavra e se coloca em movimento, o Deus que age se manifesta e se revela. Por isso eu quero terminar essa palavra dizendo para você que se coloque em movimento, que você vai ver o Deus do movimento claramente na sua vida agindo. Você vai ver o Deus Todo-Poderoso agindo. Uma ilustração para a gente poder orar. Às vezes a gente não se move porque a gente fica como passarinhos na gaiola. Eu lembro que quando eu era menor, eu tinha alguns passarinhos, né? Um tio meu gostava muito, a gente morava lá na roça, né? E aí, vira e mexe, ele chegava lá com um coleiro para mim, né? Eu lembro que uma vez chegou um cara na rua, viu o coleiro cantando, André, ofereceu 300 conto no coleiro, meu pai falou, vou vender não, o bichinho é nosso. Deu uma semana, o bicho morreu. Eu falei, rapaz, brincadeira. Zoiudo, cara. Deus tenha misericórdia dele, Patrícia. Brincadeira. Morreu o coleiro. Mas eu lembro que eu tinha uns passarinhos. Eu lembro que uma vez a gente perdeu um passarinho porque eu dei mole, abri lá a gaiola, o passarinho voou e sumiu. Falei, rapaz, coloquei até umas arapucas lá para ver se o bicho entrava pardal, rolinha, e o passarinho mesmo, acho que era até um coleiro também, não voltava nunca. E eu lembro que eu conversando uma vez com meu pai, quando a gente perdeu um desses passarinhos, meu pai falou um negócio que é verdade. Ele falou assim, filho, não tenta procurar esse passarinho de novo não, porque passarinho que passa anos em gaiola, quando sai, morre, porque é presa fácil. Eu falei, é verdade, né? Está acostumado ali, come o alpiste que a gente coloca, a gente troca ali, né, o papelzinho embaixo da sujeira, né, vai cuidando dele, tem alguns que colocam até um gilozinho lá, uma água. Está acostumado com a comida fácil, e meu pai falou isso, passarinho que cresce em gaiola, quando sai da gaiola, morre porque é presa fácil. Às vezes a gente fica com medo de sair dos cativeiros da vida também, porque a gente se vê como passarinhos de gaiola. Fala, Senhor, se eu sair daqui eu vou ser presa fácil, eu vou morrer, eu vou fracassar, eu vou tropeçar. Só que Deus não liberta passarinhos da gaiola. Quando Ele liberta o seu povo, Ele liberta com um povo com autoridade, com unção, com cuidado. Só que às vezes a gente se insiste em se ver como um passarinho de gaiola. Fala, Senhor, eu não vou sair não, porque lá fora tem isso, lá fora tem o que me amedronta, lá fora tem aquilo outro. Só que nessa palavra a gente viu, Deus já tinha aberto as portas, Deus já tinha dado uma palavra. E nessa noite, amados, a gente está na metade do nosso propósito. Eu posso dizer para você com toda a propriedade, tem muitas portas abertas de Deus para a gente viver restaurações na nossa vida. Tem palavra já liberada para você. Hoje foi a quinta, só de domingo. O que a gente tem que fazer é parar de se ver como passarinho de gaiola.
Eu não sou passarinho de gaiola. Eu sou filho de Deus. Eu sou discípulo de Jesus. E o Senhor diz que aquele que Ele chama, Ele capacita e envia com poder e autoridade. Esse é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que você serve. Mova-se, em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Agradecemos por essa palavra e te louvamos, porque é direta. É uma palavra direta que o Senhor deu ao povo de Judá, que o Senhor deu àquele povo judeu, e hoje o Senhor traz essa mesma palavra para nós. Saiam daí. Vamos em frente. Senhor, as portas do cativeiro já tinham sido abertas, o Senhor tinha tocado no coração do rei, o Senhor já tinha preparado todo o retorno do povo, o Senhor inclusive estava preparando a restauração do templo lá em Jerusalém. Tudo que o povo tinha que fazer era ouvir e se colocar em movimento. Nós vimos aqui nessa palavra, o Senhor é um Deus que se move, o Senhor não é o Deus que dorme, o Senhor não é o Deus que cochila, o Senhor é Yahvé, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que acontece, o Senhor é o Deus que faz coisas poderosas. E nós queremos ser também um povo que se move em ousadia, movimentos de obediência, movimentos para honrar o teu nome. Senhor, nós não estamos sendo chamados para nos mover em direção a uma desobediência, em direção a atender os anseios do coração humano. O Senhor nos chama para ouvir a sua voz e obedecer para viver grandes restaurações. Às vezes, Senhor, nós não vivemos grandes restaurações porque já jogamos a toalha e a gente fica parado. A gente pensa que aquilo não tem jeito mais, só que essa palavra vem nos lembrar, o templo estava em ruínas e o povo precisava se mover para lá para restaurar tudo aquilo, para trabalhar naquela restauração. Senhor, tudo começa com um movimento, que nós possamos nos movimentar na Tua presença, ouvir a Tua voz e obedecer, nos movimentar para perdoar, nos movimentar para liberar perdão, nos movimentar para viver o novo de Deus, nos movimentar para viver os seus planos, para viver uma vida fiel ao Senhor em todas as áreas, Senhor. Senhor, nos chama para a fidelidade total. Senhor, nós não queremos medir, nós não queremos calcular, nós queremos nos entregar por inteiro ao Senhor, nos mover por inteiro na Sua presença, entregando, Senhor, tudo o que temos em Tuas mãos. O Senhor está se movendo e que nós possamos ter postura de reverência, conforme diz o versículo 13, calem-se diante dele toda a terra. O Senhor se levantou em sua santa morada. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reverentes e crendo no Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos nos preparar para cear nessa noite, e eu quero te dar a oportunidade para você fazer a sua oração de confissão aí no seu lugar. Quero convidar você que pudesse ajoelhar, se você não pudesse ajoelhar, se assente aí, e faça a sua oração de confissão de pecados ao Senhor. Talvez hoje você se encontre parado em alguma área da sua vida que o Senhor quer que você se mova, tomar um passo de ousadia. Talvez você precisa mudar alguma coisa na sua vida que você já se acostumou e que o Senhor te chama, olha, muda isso. Talvez o Senhor te chama para ir de encontro a alguém, talvez o Senhor te chama para ir em uma determinada direção. Peça perdão ao Senhor também pelas paralisias. Ouça o Senhor nessa noite, se coloque em movimento, não tenha medo de onde o Senhor vai te levar, que Ele é Deus presente, Ele é Deus que cuida. Faça a sua oração, eu vou dar um instante para você, em seguida eu vou estar orando também, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos perdão nessa noite pelos nossos pecados, nos rendemos a Ti, Senhor, e entregamos o nosso coração ao Senhor,
te pedindo que o Senhor nos ajude a viver a vida da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Senhor, para estarmos na direção do Teu propósito, precisamos nos mover debaixo da Tua palavra, precisamos nos mover na direção que o Senhor tem para nós, e o Senhor fala com tanta clareza conosco, sair da zona da amargura, do medo, da fraqueza, e enfrentar, Senhor, aquilo que precisa ser vencido na nossa vida, ser vencido para viver restaurações, como temos buscado aqui nesse tempo. Senhor, às vezes não vivemos restaurações porque a gente se acostumou a ficar parado olhando para as ruínas, se lamentando pelas ruínas, e nós te pedimos perdão nessa noite e queremos mudar isso, queremos nos movimentar em direção à restauração do Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe pela nossa maneira de falar, perdoe, Senhor, pelos sentimentos que cultivamos, pelas conversas que damos ouvidos. Senhor, nos perdoe pela omissão, conforme foi falado nessa noite. Não queremos ser omissos, queremos ouvir a Tua voz que nos chama e simplesmente obedecer, Senhor, de maneira simples e com fidelidade. Senhor, tira o nosso medo de sair da zona de conforto, a vida fora da zona de conforto, a vida fora desse ambiente onde nada acontece. Senhor, nos ajude a nos movimentarmos para lá, queremos viver vida abundante, Senhor. Nessa noite queremos renovar a nossa aliança contigo. Perdoe-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda a sua mão para cá, vamos consagrar os elementos, nós vamos cear aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo cálice aqui nessa mesa. Renovamos a nossa aliança contigo nessa noite, te agradecendo porque o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso. Senhor, quantas coisas vimos só naqueles nomes citados, tantos outros que ficaram de fora. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito e mesmo assim estabelece uma aliança conosco. Seres humanos pequenos, seres humanos limitados, mas alvos do Teu amor, Senhor. Nós te agradecemos e consagramos a Ti esses elementos, que seja para a renovação de aliança nessa noite, fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comeres, em memória de mim. Depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Nós consagramos tudo aqui a Ti, Senhor, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Em memória dele. Primeiro ponto da mensagem dessa noite, nós falamos sobre memória. Antes da atitude, antes da ação, a memória é acordada, a memória é avivada. E hoje nós trazemos à nossa memória a vida que venceu a morte. O Senhor venceu a morte e vive para sempre. Que isso possa avivar a nossa vida aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar duas pessoas para me ajudar aqui nesse momento a servir a ceia. Se eu chamar aqui o irmão Ronaldo, vem cá, irmão Ronaldo, chamar aqui o Marcos Dias também, vem cá, Marcos, nos ajudem a servir aqui a ceia nessa noite. Eu quero convidar a toda a igreja a vir pelo meu lado direito, aqui pelo corredor à direita, e retornar todos pelo corredor à minha esquerda. Nós vamos cear juntos. Se há alguém aqui nessa noite que nos visita, que é de outra denominação, você é convidado a participar conosco. A mesa é do Senhor, não é da Igreja Metodista. Que o Espírito Santo se mova aqui entre nós, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Cante como uma oração ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Erga o seu pão nessa noite em ações de graças a Deus. Agradeça ao Senhor pelo pão que está na sua mão. Aleluia. Deus Santo, nós te agradecemos por esse pão que nos desperta a memória, como ouvimos aqui nessa noite, a memória do corpo que venceu a morte. O Senhor sofreu as nossas dores, o Senhor carregou sobre si as chagas que eram nossas, o Senhor carregou as nossas vergonhas, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e Senhor, o Senhor nos deu vida em retribuição. O Pai, o teu corpo, o corpo do Filho, que foi entregue por nós te agradecemos nessa noite, e apresentamos esse pão, e que ao comê-los, nós sejamos fortalecidos, Senhor, para nos movermos em direção ao que o Senhor tem para nós, com autoridade e com toda a força que precisamos, Senhor. Que nós possamos fortalecer a nossa fé ao renovar a nossa aliança contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Coma do seu pão e agradeça ao Senhor. Expresse a sua gratidão ao Senhor. Você pode agradecer a Ele, você tem liberdade. Você tem liberdade. Hoje pela manhã nós fizemos aqui uma pequena dinâmica que o Ministério do Santuário preparou aqui, uma ilustração. Vou pedir para acenderem as luzes aqui do altar, por gentileza.
E eu quero trazer isso para ilustrar para nós também, antes de tomarmos o cálice, trazer à nossa memória também o poder que há no sangue de Jesus. Amados, quando o Senhor, Ele nos cria, quando o Senhor nos traz a viver a sua vontade, o Senhor age nas nossas vidas, Ele nos dá oportunidades cristalinas de viver grandes coisas. Essa água aqui nesse recipiente, ela pode representar muitas coisas, e eu destaco aqui, por exemplo, a nossa vida. Nós recebemos do Senhor essa água cristalina de oportunidades puras e maravilhosas que Ele nos dá, água limpa. Só que no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, algumas coisas acabam acontecendo que vão sujando essa água, vão contaminando a nossa confiança nele, conforme a gente viu na última semana, semana da confiança, e aquilo que um dia foi cristalino, puro, genuíno, sincero, se torna contaminado. A confiança contaminada, como eu falei na semana passada, ela é suja por uma série de coisas que não deveriam ocupar o nosso coração e acabam entrando, e acabam então sujando, e a gente se vê uma vida dividida, uma vida onde eu não confio no Senhor por inteiro, e eu tenho medo de dar passos, eu tenho medo de tomar atitudes, eu tenho medo de ir além. Só que um dia nós recebemos uma palavra que vem do Senhor, e a gente abre o nosso coração e diz: Senhor, eu quero voltar a ser, eu quero voltar a confiar no Senhor como um dia confiei, e eu creio que o Teu sangue, Senhor, representado nesse cálice que vamos tomar nessa noite, ele nos diz o seguinte, que o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado, e quando ele nos purifica de todo pecado, quando o sangue de Jesus é derramado, nossa confiança se torna cristalina mais uma vez. O Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. E sabe uma coisa linda que eu fiz hoje de manhã, eu quero fazer agora à noite, antes de nós tomarmos o cálice, é que quando Deus entra e quando o nosso coração está totalmente entregue a Ele, aquilo que antes poderia destruir a nossa confiança, quando tenta entrar no nosso coração de novo, não nos suja mais, não tem mais poder, não tem mais poder nenhum. Eu posso esvaziar esse vidro aqui que não vai sujar mais, porque quando o sangue de Cristo entra e domina o meu ser, a minha confiança é cristalina para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. E o nosso desafio é permanecer fiel a Ele, permanecer confiantes nele. Quero convidar você a erguer o seu cálice nesse momento e dizer a Ele: Senhor, lava-me, e que a minha confiança ela se torne cristalina, se torne limpa, pura, sem contaminação, Senhor, e que tudo aquilo que tentar entrar no meu coração para contaminar a minha fé, que não venha ter mais sucesso algum, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo que nos lava de uma vez por todas, que faz uma obra na nossa vida que ninguém mais poderia fazer. Renovamos a nossa aliança contigo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Beba do seu cálice e louve ao nome do Senhor. Você pode expressar uma adoração espontânea ao Senhor nesse momento. Você pode declarar palavras que vêm do seu coração. Você pode ir além, você pode declarar o quanto você o ama. Você pode o agradecer por aquilo que Ele é na sua vida. Te dou aí 30 segundos para você expressar o que está no seu coração. Diga: Senhor, obrigado porque o Senhor é a minha justiça. Obrigado porque o Senhor é a minha paz. Obrigado porque o Senhor é o que restaura a minha vida. Obrigado porque o Senhor me libertou, me dá direção, me garante proteção. O Senhor é o Deus que faz a obra completa. E nós te agradecemos nessa noite, porque Tu és fiel em todo o tempo. Tu és grande e nada se compara a Ti. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, amém, e aplaudimos o seu nome com toda a força, com toda a alegria, aleluia.
Aleluia. Gostaria de chamar a irmã Elza para fazer essa oração, agradecendo a Deus pela ceia dessa noite. Orar agradecendo por essa oportunidade de renovarmos a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor, não falta motivos para isso. Pode subir aqui, irmã Elza. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado é teu nome santo, Senhor. Senhor, muito obrigada por esta noite, Pai. Muito obrigada por este culto, por tudo que foi feito aqui, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigada, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor abençoa cada família, que dê uma semana de paz, de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar por um breve instante, nós já estamos caminhando para o término. A gente vai caminhando para o término do culto dessa noite. Amados, quero só reforçar aqui alguns avisos importantes para vocês. Lembrando que já está disponível aí a folhinha do propósito dessa semana, tá? Você pode pegar aí, você que tem dificuldade de acompanhar pelo celular ou está sem celular, os textos dessa semana, e nós vamos entrar na semana da atitude, movendo-se para a restauração. E essa semana nós vamos continuar o relógio de oração, atenção para isso aqui que é importante, você vai continuar orando no horário que você escolheu na semana passada, até sábado. Lembra daquele horário? 10 da noite ou meia-noite. Você vai continuar até sábado nesse relógio de oração, seguindo aí de acordo com o estabelecido dessa semana. E uma outra coisa que faremos também essa semana, terça-feira e quinta-feira, nós vamos fazer juntos um jejum, que vai da 0 hora até o meio-dia, terça e quinta-feira, um jejum de alimentos. Nós vamos ficar na água de 0 hora até o meio-dia, e nesse período nós vamos orar, nós vamos ter o nosso tempo com Deus. Eu falava aqui hoje pela manhã, que se alguém por questão de saúde não puder fazer esse jejum, fica em paz, qualquer coisa pode me procurar, que eu dou uma outra orientação para você. Mas você que pode participar desse jejum, vamos juntos, na terça-feira e na quinta-feira, da 0 hora até o meio-dia. É uma semana de relógio de oração e jejum. Está tudo aqui no papelzinho, você pode pegar aí depois, e eu vou mandar também a imagem no grupo da IMEFRE para você salvar ela aí com você. Uma outra informação importante, amados, lembrando que no próximo domingo nós vamos retomar o curso de imersão bíblica. Então nós vamos estudar agora nesse semestre Cartas de Paulo, na classe dos adultos e da juventude, e as crianças vão ter também o Imersão Kids, e vão estudar os Evangelhos e Atos. Então, traga suas crianças para participar, venha participar conosco, que a gente possa ter nesse semestre agora mais alunos que tivemos nos anteriores, amém? E seja a bênção, vamos dar continuidade aí, e no final do ano teremos mais uma formatura do curso de imersão bíblica. No próximo domingo estaremos retomando. Lembrando uma última coisa, tem cantina hoje, se você puder, passa ali atrás para abençoar. O cheiro estava maravilhoso no início do culto, né? Tava uma benção, e agora é hora de você degustar, alimentar esse corpinho abençoado aí também, com o lanchinho que está ali atrás. Espírito alimentado, vamos fortalecer o corpo agora e abençoar a obra do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente agradecer a Deus pelo culto dessa noite, receber a bênção do Senhor. Tem alguém que nos visita nessa noite, para a gente poder estar apresentando aí, algum visitante, todos de casa? Temos visitante aqui, qual é o seu nome, meu irmão? Mateus, seja muito bem-vindo, Mateus, volte sempre, Deus abençoe sua vida. Se tiver uma igreja, mande o nosso abraço para a sua igreja, se não tiver ainda, espero que tenha gostado e que possamos te receber bem aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando aí, todos de casa? Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Feche seus olhos.
Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Nós só temos a te agradecer por esse domingo, a ceia do Senhor, a renovação da nossa aliança contigo. Que o Senhor seja conosco nessa semana que se inicia, nesse mês que se inicia. O Senhor esteja abençoando cada casa, cada trabalho, cada projeto, cada semana de estudo, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando cada um. Muito obrigado, nós entregamos tudo a Ti, certos de que o Senhor é um Deus presente e o Senhor nos ama e nos envolve com a Tua graça maravilhosa, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.